2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1. Então diz assim a palavra de Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aqui tem alguns conselhos do apóstolo Paulo para o seu discípulo, chamado Timóteo. Paulo, ele já estava no final da sua carreira, prestes a ser executado, né? Se a gente ler o verso 6 aí, fala que ele diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Ele estava preso em Roma. Então, ele estava sobre o domínio, né, do imperador Nero, e ele foi condenado. A tradição diz que ele foi decapitado. Então estava muito próximo à sua morte, e ele estava nos momentos finais da sua vida. Ele traz essas palavras para Timóteo. Era um jovem, mas Paulo via nele o seu sucessor. Imagine suceder o apóstolo Paulo, irmão. Que responsabilidade, né? Mas ele traz aqui alguns conselhos para que o ministério de Timóteo desse certo e para que o ministério de um cristão dê certo. E está aí no versículo 5, ele fala assim: você, porém, seja moderado em tudo. Então, o primeiro conselho que ele dá para o discípulo dele é que ele seja moderado em tudo. Ele seja longânimo, né? Está lá num dos frutos do Espírito. E o que é ser moderado em tudo? É a gente ter o equilíbrio. Eu falei até na quarta-feira aqui, né? Eu estava assistindo um podcast, agora está na moda, né? Vou fazer o meu. De uma historiadora, né, evangélica, uma historiadora da história da igreja, e os irmãos que estavam entrevistando ela, ela falava da vida cristã como um pêndulo, e um irmão falou que ele, discutindo com alguns amigos dele, ele falou assim que a vida cristã é um ciclo. E ela falou: é coerente sim, porque a igreja ela passou por vários momentos, né? Na época da Reforma, ela passou pelo momento da palavra, depois no início do século XX ela passou pelo momento que alguns dizem que foi o momento do Espírito Santo, né? E ele disse assim: olha, a gente discutindo, a gente chegou a uma conclusão que esse ciclo, tanto da história da igreja, quanto da vida cristã, esse ciclo inicial é como o vinho, eles chamam, que é o momento do Espírito Santo, quando a pessoa se converte, né? É aquele momento das experiências, né? Olha, você está no culto aqui e você não sente frieza espiritual, você não sente a quantidade de pessoas que está aqui, você vai para cultos de diácono, para culto, sei lá, qualquer que talvez a igreja não dê importância, mas para você é impactado pelo Espírito Santo ali, você sai tão impactado que você sai pulando as latas de lixo. É o momento do vinho, né? Principalmente no início da nossa caminhada cristã. E ele fala: olha, o momento do vinho é esse, é o momento do Espírito Santo, né? Um momento forte, onde você tem as experiências espirituais. E ele fala: olha, tem um outro ciclo da igreja, do cristão, que depois que ele passa por esse momento, né, do vinho,
ele entra no momento do pão. E o momento do pão é o momento onde você recebe as doutrinas, você se fixa na palavra, você começa a se alimentar na palavra, você começa a se fortalecer mais nas doutrinas da igreja. E aí ele fala, o problema é o terceiro ciclo. O terceiro ciclo é o ciclo do ceticismo. Você entra, agora você não acredita mais em nada. Você não acredita mais na palavra de Deus. Você não ama mais a sua igreja. Você ama mais os de fora, né? De que a sua própria igreja. Você não vibra mais pelas coisas da sua igreja. Você desacredita, né, da palavra que o pastor, que os irmãos pregam, que os cultos. Você não acredita mais em nenhum evento da igreja. Você não acredita mais em nada. Você está cético. Você fica à toa. Né? E aí ele fala, né? Esse é o problema. Né? Muitas vezes você é só vinho, como ele fala, né? As igrejas pentecostais, uma grande maioria, é só profecia, só revelação. Ele fala, você pode ficar só nesse âmbito, é ruim, né? Porque você pode ficar tão acostumado ali que nas profecias que muitas vezes não é Deus que está profetizando, mas é o homem, né? E a gente viu isso agora há pouco, né, nessa eleição. É tanto revelamento e dá problema, né? Ou também você ficar só no pão, né? Só na palavra, e a Bíblia fala que a palavra sem o espírito, a letra mata, né? E você caminhar para o ceticismo. E ela falou, realmente, né, o período do século passado, a historiadora fala, a igreja viveu no início do século XX, foi uma explosão pentecostal, né, o avivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, onde surgiu um pentecostalismo, né, muito forte, né, que repercutiu até os dias de hoje. Antes, né, na Reforma, foi um momento muito da palavra, onde surgiu as igrejas históricas, né, os batistas. Agora, aí foi eu, né, abre aspas, pastor Ivo, fazendo toda essa análise, assistindo, escrevendo. Esse momento que nós estamos vivendo agora, irmão, da igreja, né, e de muitos cristãos, é o momento do ceticismo. É o momento onde as pessoas pararam de acreditar na palavra de Deus. Questionam a palavra de Deus, né? Muitos dizem que não é mais a palavra de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus. Eles falam que contém a palavra de Deus, né? Os teólogos liberais, os teólogos progressistas, né? É uma teologia social, que só se vê o social, só o amor, a hipergraça. E a gente perdeu isso aqui que Paulo está dizendo para Timóteo, né? Seja moderado, né? Em tudo, tenha um equilíbrio. É o pentecostalismo com o pão. É o vinho e o pão tem que caminhar juntos. Você não pode ser totalmente frio em relação às coisas do Espírito Santo, a ponto de não deixar o Espírito Santo trabalhar, como também não pode ser extremado do outro jeito, como a gente vê, né? Aí eu falei, caramba, os batistas vão para um extremo e os pentecostais para o outro. E Paulo está dizendo, tem o equilíbrio, Timóteo. É um dos conselhos de Timóteo. Tenha o equilíbrio, seja moderado em tudo, seja equilibrado, para você não ir para o ceticismo, né? O apóstolo Paulo aqui nessa época combatia muito o agnosticismo, né? Que a carne, nada da carne presta, né? Ou tinha que se entregar aos prazeres da carne. Então, a gente está vivendo esse momento agora, irmãos. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, né? A ponto de uma pessoa que se diz pastor, né, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu até comentei num negócio essa semana, né, sobre isso. Então a pessoa se diz pastor, né? Então perdeu a moderação, perdeu o equilíbrio, ficou cético. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, amém? Ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus escrita, inspirada. Isso eu não tenho dúvida disso, né? Isso está dentro, está intrínseco, tem que estar intrínseco dentro da nossa alma. A gente não pode perder isso.
E o apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo. Ele está dizendo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação pelo seu reino. Eu o exorto solenemente, quer dizer, ele está dizendo, Timóteo, jure diante de Deus e de Cristo, que você vai estar desse jeito aí. Pregue a palavra de Deus. Esteja preparado a tempo e a fora de tempo. A gente está preparado a tempo e fora de tempo. Às vezes a gente é questionado, a gente tem medo até dos testemunhos de Jeová quando bate na porta. Ou às vezes na empresa, quando a gente é questionado, lá na faculdade, ou lá não sei onde, e é assunto nosso. Eu sempre fui assim onde eu trabalhei. Quando eu fico quieto na minha, mas quando chegava na minha área, que era a palavra de Deus, não é agora que eu sou pastor, era antes, logo quando eu me converti. Quando chegava nessa área, aquilo que eu sabia, eu falava. Como eu já falei para os irmãos, novo convertido, uma pessoa sentou do meu lado, né, ela se declarou espírita, e no ônibus ali eu preguei o caminho inteiro só em Jó, que eu só tinha lido Jó. Só tinha lido Jó, meu pai só tinha falado de Jó para mim. E o Espírito fala, né, abre a tua boca, ele fala, que eu colocaria as palavras. Ele usou aquilo que eu tinha dentro de mim. Eu só tinha Jó. E ela falava uma coisa, eu falava, mas Jó fez isso. E Deus, mas Jó, você só fala de Jó, eu só conheço Jó. E o Espírito Santo vai usar aquilo que está dentro de você. Era a área que eu tinha, eu falei, agora eu vou falar, que eu sou crente, agora eu vou falar de Jó. E eu falei, ela ficou assim, o caminho inteiro, né? Uma pedrinha ficou ali naquele sapato, não sei. Nunca mais vi essa pessoa, espero um dia encontrá-la no céu, amém? Então, irmão, o primeiro conselho de Paulo para Timóteo, o primeiro conselho de Paulo para mim, para você, se nós quisermos passar por esse período, né, é o período de final, né, da igreja, a vinda do Senhor está muito próximo. Ele está dizendo aí no início, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação do reino de Deus. Né, Jesus vai vir julgar a sua igreja, está muito perto isso aí. Esse esfriamento, a Bíblia já fala disso. No final dos tempos, o amor de muito. Está dizendo de crente. Quem amava era quem? O crente. O amor de muito esfriaria. Eu estava até conversando com o Douglas agora à tarde. Eu falei, nossa, eu citei alguns pastores que eram pastores fervorosos. Hoje são hereges. Né? Não crer na palavra de Deus. A semana 1 que se diz pastor também, que nunca gostei das músicas dele. Vou ser sincero. Nunca gostei. Nunca gostei mesmo, não é porque agora ele está aí. Eu nunca vi nada nas músicas dele, nunca. Acho que o Espírito Santo está dizendo, lá no final esse cara vai dar problema. O cara falou do alvo mais que a neve, encontrou racismo. Irmãos, né? Estamos vivendo o momento do ceticismo. Né? Ama mais o mundo, está cantando com Caetano Veloso, do que os irmãos da igreja. Nós seremos perseguidos, né, no final dos tempos, por aqueles que se dizem irmão. Paulo foi perseguido muitas vezes, por aqueles que ele fala assim, por aqueles que se dizem irmãos. Tem várias teorias sobre o espinho na carne. Né? Eu defendo a teoria que o espinho na carne era pessoa perseguindo Paulo. Porque a gente pega no Antigo Testamento, quando fala de espinho na carne, de Israel, é uma nação ou é alguém que Deus permitiu ali que está perseguindo. Aonde Israel vai, é um espinho na carne. Né? Então Paulo, eu acho que ele tinha um espinho na carne. Aonde ele ia, aquele falso irmão estava atrás dele. Aonde ele ia, o cara estava lá para acusar, para apontar, olha ele aqui. Vai perseguir a igreja, são os falsos irmãos. E a gente está vendo isso agora. Né? Quantos aí, né? Quantos aí? Então a gente tem que ter a moderação, irmãos. Longanimidade, né? É o Espírito Santo e o fruto do Espírito. E Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você vai precisar ser moderado em tudo. Seja longânimo. E ele continua no conselho dele. O segundo conselho ele fala, suporte o sofrimento, suporte as aflições, fique firme, seja intrépido no Espírito Santo, aguenta firme.
né? Nós não passamos nada, né? Eu fiquei assim abobalhado. O apóstolo Paulo está prestes a ser decapitado, ele está dando conselho para Timóteo, para a igreja. Meu Deus do céu, a gente não sabe o que é sofrimento, né? A gente não sabe o que é sofrimento. Os nossos sofrimentos são poeiras, né? A gente não sabe. E ele está dizendo para Timóteo que suporte o sofrimento, porque vai vir as aflições. E não é as aflições, muitas vezes, que a gente sofre, que a maioria é causada por nós mesmos. São aflições por causa do Evangelho, irmãos. A gente nunca passou isso. Às vezes a gente passa na empresa, né? Ou às vezes você está evangelizando por aí, alguém vem te confrontar, né? Vem pegar no seu pé ou em algum lugar que você está, mas não a ponto de você apanhar, a ponto de você sair correndo, né? A ponto do cara ameaçar você, ou você para de pregar isso, você morre. Vou matar sua família. Estava ouvindo um pastor esses dias, ele falou assim, que falou para a mulher dele: você está preparada para que, se houver uma invasão, ou se o país se tornar um país comunista, né? Que é um país que é ateu, e eles não acreditam no cristianismo, como Cuba, né? Eu tenho um missionário, logo no início da minha caminhada, eu vi muito ele, né? Que é Josué Erion. E ele falou que ele casou com uma cubana. E a cubana falava para ele, quando ela era criança, os pais dela eram cristãos. E ela era colocada na frente dos outros alunos, que ela não usava o lenço vermelho da Revolução Cubana de Fidel Castro. Fidel Castro aqui é tratado como um deus, né? Um cara usado pelo capeta. Um demônio. Quem defende ele também é usado pelo capeta. O cara, e ela ficava lá na fila, e os outros alunos eram colocados em fila, passava e cuspia nela. Cuspia nela. E ela era uma criança ainda, hein? Uma criança. E depois eles vinham interrogar ela. Quem fala para você não usar o lenço da Revolução? Sou eu mesmo que não quero. Não é seu pai, não é sua mãe. Se ela fala que é o pai e a mãe, era preso. E eram mortos. Muitos pastores batistas foram fuzilados em Cuba. Os irmãos que não sabem. A mídia não mostra, né? Mas missionários, missões portas abertas, né? Tem relatos, né? Esse pastor mesmo, que a própria mulher dele, que é cubana, falou isso. Pastores batistas eram fuzilados, gritando: abaixo o comunismo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eram mortos. Ninguém fala disso. Eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Eu já li algumas coisas, já estudei o marxismo. O marxismo, ele é muito bom na teoria, mas ele não presta porque ele tira Deus. A religião é o ópio, né? Ele fala, é um engano. E a primeira coisa que um Estado comunista faz é abolir a religião, e nós vamos ser perseguidos e vamos ser mortos, muitos de nós. Os nossos filhos não serão mais nossos. Esse pastor fala para a mulher dele: você está preparada para que os nossos filhos não sejam nossos? O Estado chegar aqui e fala: vou levar os dois. Ele tem 2 meninas, eu acho. E eles vão servir ao Estado em tal estado, lá, sei lá, pega daqui de São Paulo e vai lá para Pernambuco, um exemplo. Foi feito com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai ter que ser, vai trabalhar para Nabucodonosor lá em não sei onde. E leva mesmo, e se você resistir, morre. É assim, irmãos. O país que não é cristão, né, onde há perseguição, é assim. Então, será que nós suportaremos esses sofrimentos? Meu Deus do céu. Paulo está dizendo para Timóteo: suporte os sofrimentos. Suporte as aflições por causa do amor de Cristo. Porque os nossos problemas, a maioria, são causados por nós, não é? As nossas dívidas somos nós mesmos que estouramos nossos cartões. Misericórdia. Né? Somos nós que compramos aquilo que não é para comprar muitas vezes, né? Gastamos além da conta. Arrumamos confusão. Muitas vezes somos boca dura, né? O cara na empresa lá, o chefe está falando, bicho, é boca dura. Eu conheço um, está sofrendo agora. E aí, mas não posso fugir das minhas convicções, não é orgulho. Orgulho, então sofre. Então sofre. Aí sofre mesmo, mas tudo isso porque a pessoa não foi moderada, não teve paciência, bateu boca com o chefe, vai ser mandado embora, vai para o pior posto. Né? Não tem, as aflições que a pessoa está passando é por causa dela mesma. Diz que Paulo suporta as aflições por causa de Cristo. Amém, irmãos?
Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Ninguém quer, né? A pregação de suportar sofrimento a gente não vê nas grandes igrejas aí, não. Grandes igrejas é só vitória. É só vitória. Tome posse da bênção. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não era isso que ele ia passar, ele ia perder a cabeça. Ele está dizendo para o discípulo dele, pega firme. Não desiste por qualquer coisa. Suporte as aflições por causa de mim. Não desista. Vai firme, meu. Vai, continua. Terceiro conselho, faça a obra de um evangelista. Não é só para o pastor evangelizar e ganhar alma, irmãos. Todos nós somos chamados para ser evangelista, para levar. O evangelista é aquele que leva o evangelho, que leva as boas novas. Você já foi ganho para Jesus alguma vez? Alguém já te falou de Jesus? Alguém já te deu um folheto? É obrigação minha compartilhar Jesus para as pessoas estão indo para o inferno. Meus amigos lá da escola, do trabalho, se ele morrer hoje, para onde ele vai? Vai para o inferno. Eu tive do lado dele, eu nem falei para ele, Jesus ama você. É uma boa nova do reino, né? Olha, meu parente, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Toma uma decisão, arrisca, né? Você quer arriscar ir para o inferno ou quer arriscar aceitar Jesus e ir para o céu? Eu prefiro arriscar Jesus e ir para o céu, né? Se você crê que Deus não existe, é melhor arriscar que Ele existe, né? Levar as boas novas do reino. Deus nos chamou como atalaia, amém, irmãos? É isso que Ele está dizendo para Timóteo e está dizendo para a gente hoje. Ganhe uma pessoa para Jesus. 2023 seja um desafio, né? Seja evangelista da sua igreja. Seja um evangelista na sua rua. Seja um evangelista no seu bairro. Né? Vamos trazer pessoas para a igreja. Eu falei para os meninos agora na classe lá. Esse ano a gente tem desafio para vocês trazerem um colega, né? Nós vamos fazer alguns encontros jovens, passeio, eles deram ideias aí, e é sempre trazer um parente, trazer alguém para que ouça de Jesus na igreja, né? Às vezes eu não sei falar, mas eu sei convidar. É um tipo de evangelismo, o evangelismo convidativo. Pastor, eu não sei falar de Jesus, mas você sabe convidar? Traz ele para ouvir a palavra na escola bíblica, no culto à noite. Ora por ele já a semana inteira para que o Espírito Santo toque no coração dele. Então faça a obra de um evangelista, traga alguém para a igreja. Traga alguém, fale de Jesus para alguém. Como que a nossa igreja vai aumentar de membros se eu não evangelizo? Eu deixo tudo para o... Isso é obra do pastor. Né? O apóstolo Paulo falou, não, é do Timóteo. Isso existe mesmo. A gente já ouviu muito isso, né? Não só aqui, em outros lugares. É obrigação do pastor. O pastor recebe para evangelizar. Eu evangelizo em qualquer lugar, irmão. E não é porque eu sou pastor hoje. Eu falei, eu tinha acabado de aceitar Jesus, queimava minha garganta com uma pessoa sentada do meu lado, como essa mulher. Não tinha nem um mês de crente, eu falei de Jó para ela, evangelizando ela. Andava com um monte de folheto na bolsa, eu queimava, né? Ia chegando no meu ponto, eu não convidei a pessoa para vir para a minha igreja. Passava em frente à igreja batista lá. E eu queria que a pessoa viesse para a minha igreja, irmão. É o reino. Não, eu quero que venha para a minha. Deus me chamou para aqui. O reino de Deus é todo? Amém. Mas eu estou aqui, eu quero que venha para a minha igreja. Vamos parar, né? Para com isso. Para. Eu brigava para as pessoas para a minha igreja. Tinha culto jovem, tinha peça. Eu saía na rua convidando as pessoas para vir para a minha igreja. Eu não gostava muito, não, quando as pessoas saíam da minha igreja. Quero que venha para mim. Deus me chamou para cá. Se Ele quisesse, Ele me chamava para outra, não é assim? Ele me chamou para aqui. Igreja Batista Resplandecer do Jardim Munira. Então tudo que eu tenho que fazer, todo o meu esforço é para a Igreja Batista do Jardim Munira. Senão Ele me leva para outro lugar. Se a minha missão acabou aqui, completei minha carreira, Senhor, então eu vou para outro lugar. Mas a minha camisa tem que vestir Igreja Batista Resplandecer no Jardim Munira. Faça a obra do evangelista aqui. Traga uma pessoa para Jesus. Dê estudo. Fale, conversa com a gente. A gente vai, tem estudo aí, vamos lá. Traz a pessoa para cá e a gente vai. Eu não sei dar estudo, pastor, então a gente vai junto.
Algum irmão mais experiente vai junto. Tem uma pessoa, meu vizinho lá, ele quer estudo. Vai, se o pastor não puder ir, tem irmãos aqui totalmente capacitados para ir lá dar um estudo. Convida ele, vá orando para trazer para a sua igreja. Faça a obra de um evangelista. Você é levantado como uma atalaia. Eu não quero chegar no céu com a mão vazia, irmão. Jesus está voltando, aí a gente é arrebatado. Você chega lá, Jesus fala, mostra suas mãos, quantas almas você ganhou para mim? Ai, Senhor, não tive tempo. Ah, não teve tempo. Tá bom, você é salvo. Mas você não trazer uma alma para o céu. Alguém não vai te receber lá e te dar um abraço. Já pensou o apóstolo Paulo, né, os outros irmãos, quando chegou no céu? Assim a fila, né? Fui salvo pela sua pregação. Você me deu um folheto. Ah, você não sei o quê, né? Irmãos, a gente nem orou, né? Nem orou, né? Eu lembro muito do Charles Finney, né? O avivalista. Que um rapaz era um pastor, né? Ele deixou uma igreja e ele seguiu Charles Finney, o ministério inteiro de Finney, com 48 anos. Quando Finney ia pregar numa cidade, ele chegava 2 semanas antes. Ele e alguns irmãos de oração alugavam um quarto e iam orar 3 semanas antes. Quando chegava Finney lá, Finney só abria a boca. Havia avivamento, fechava bar, fechava bordel. As pessoas saíam correndo na rua chorando para vir para a igreja. Era um avivamento. Tinha cidades que antes de Father Nash, né, o nome desse rapaz. Antes dele chegar lá, ele e o Finney, as pessoas queimavam os retratos de Nash e de Finney. Odiavam eles. O diabo sabe, né? Mas ele ia lá e orava. Então você também, pastor, eu não sei evangelizar, mas sabe orar. Ore pela nossa igreja. Ore pelos... O Senhor levanta evangelistas aqui. Todos são evangelistas. Um evangeliza de um jeito, falando a palavra. Outro evangeliza sem falar nada, dando o folheto. Outro evangeliza convidando. Eu lembro muito da irmã Midalva, né? Lá de Guaianazes. A bicha era chata. Era, ué. Mas, ó... ela ia na porta da pessoa. Trazia família inteira, crianças, irmãos. Eu trouxe essa família inteira para mim. Ela traz. Ela só desistia de trazer a pessoa para a igreja quando a pessoa já xingou ela 100 vezes. Mas ela estava na porta das pessoas, não era? E levar vocês para a igreja. Ah, mas tem que levar meus filhos. Vai todo mundo. Levava mesmo. A bicha era convidativa. Não sabia evangelizar, mas ela sabia convidar. Faça a obra, irmão, do evangelista. Se você ainda não evangelizou ninguém esse ano, ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. E o quarto conselho aqui, ele continua aí no versículo 5, cumpra plenamente o seu ministério. Deus tem um ministério para cada um de nós aqui na igreja. Um ministério para cada um. Cada um. O meu não é igual ao seu, o seu não é igual ao meu. Eu também não posso pegar você e enfiar goela abaixo o meu ministério, que Deus te deu para você. A gente tem que ter esse discernimento, hein, irmão? Porque às vezes a gente é de um ministério e a gente quer empurrar a goela abaixo o outro. Não dá, o outro não vai. Um é ponta direita, um é centroavante, né? Assim, o futebol. O cara só sabe fazer gol, ele não sabe defender. Então o ministério que Deus te deu é teu, né? A gente pode ir para ajudar, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, moderado em tudo, para a gente não matar aquele outro. Às vezes a gente mata o outro com a palavra. Ah, você não vai, você não quer vir, você não... É seu. Ora, o mesmo espírito que está na outra pessoa está em mim, está na igreja. Então, ora, o espírito não é de confusão, o espírito vai tocar naquele coração. E ele vai nos ajudar do jeito deles. Cada um joga numa posição. Não é assim? Todo mundo é Messi? Não, né? Nem todo mundo é Cristiano Ronaldo, nem todo mundo é Mbappé, nem é Neymar. Todo mundo joga igual o pastor Ivo. Muito pra caramba, né, meu cara? De vez em quando faz uns golzinhos. Então, cada um tem a sua função, mas cumpra o seu ministério. O ministério que Deus deu, cumpra, né? Não importa qual seja. Pode ser que para os olhos humanos tem relevância, né, cada ministério. Mas Deus vê todo mundo fazendo o mesmo. Igual, cada um faz do jeito que... A Bíblia fala o quê? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Se você varre o banco, faça para a glória de Deus. Se você pinta a parede, se você prega, se você ora, se você... Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Muitas vezes nós não vamos ser recompensados aqui não, irmãos. Principalmente quem é líder.
A gente muitas vezes sai de igreja, fica com birra, entra numa amargura. Ai, ninguém reconhece. É isso mesmo. Por isso que ele está dizendo, suporte os sofrimentos. Se o pastor for desistir por causa de reconhecimento, ele não fica em lugar nenhum. Eu conheço um monte de pastor aí sem ministério. E eu falo para eles mesmo, assim, aqueles que eu tenho intimidade. Pega seu banquinho e sai de mansinho. Se não aguentar, sai mesmo. Ou você suporta o sofrimento e cumpre, né, o ministério que Deus te deu até o dia que Ele quiser. Que a gente também só vai ficar até o dia que Deus quiser. Né, que Ele deu um determinado tempo. Então aquele tempo você tem que cumprir, mas cumpra com todo amor, com toda dedicação. Não é nada de querer aparecer em nada. É Deus, irmão. A glória é para Deus. A glória é para Deus. Né? Complete o seu ministério, faça plenamente, né? Vá com toda a sua força, né? Então seja moderado, seja calmo, paciente, né? Não tenha pressa para nada, né? Suporte os sofrimentos e as aflições do ministério, faça a obra de um evangelista, né? De preferência para a sua igreja. Essa semana eu estava vendo lá o nosso culto da semana passada e tinha um like, e eu não sabia de quem era. Porque quando a gente põe a transmissão aí é público. Aí eu fui ver lá, é da Austrália. Eu não conhecia, né? Só tem um amigo em comum comigo, que é o pessoal que eu sigo do Rio de Janeiro. Né? Aí eu fui ver, tinha uma mensagem da pessoa em inglês lá no Messenger. Que eu fico com medo, né? Pode ser perfil falso e tal, eu vou dar uma olhada, né? Eu mandei uma mensagem de volta para essa irmã, né? Se ela estiver nos ouvindo, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se fala português, eu mandei a mensagem em português. Mas o que me chamou a atenção, irmão, que a gente não dá o like na mensagem da nossa igreja. Uma pessoa da Austrália deu like lá, comentou lá no Messenger. Outro dia lá no YouTube, na minha página também, eu acho que era americano. Eu falei, meu Deus, né? Uma vez o Lucas até falou, né? Viu umas visualizações pouquinhas lá e falou, caramba, esses irmãos não é crente não. Hein? Por quê? Porque tem grupos aí que é 200 mil likes. Eu falei, mas de igreja é assim mesmo, Lucas. Mas nós mesmos não valorizamos. Muitas semanas a gente não dá o like no nosso, não comenta, né? Que é nosso. É nossa igreja. Eu mando para um monte de gente a mensagem. Às vezes eu não mando o culto todo, porque o pessoal não vai assistir. Aí eu edito a mensagem e mando para muitas pessoas aí. E a minha intenção não é ficar famoso, não é nada. É que essa mensagem chegue em alguém. E que a pessoa seja impactada pelo Evangelho. É um trabalho de um evangelista. Né? Tem pessoas que jamais... Como que eu ia atingir uma pessoa lá na Austrália? Como que eu ia atingir pessoas lá no Nordeste, muitas vezes? Né? Pessoas do trabalho que eu falo, olha, entra lá no Facebook, me aceita. Tem a página lá do pastor Ivo lá no... então entra lá. Tinha 115, agora 2 pessoas devem ter ficado chateadas na minha última mensagem. Saiu, tem 113 agora. Eu falei, 113 logo, meu? Fosse 122. Aí 2 pessoas eu falei, não gostaram, né? Continue, você que está... saiu, né? Você continua com coração de pedra. Não está com coração de carne, não. Saiu do grupo lá. Então a gente tem que fazer a obra de um evangelista e completar o nosso ministério, aquele que Deus nos deu. E o que é que nós vamos ganhar com isso, irmãos? É o que Paulo fala aí, né? Versículo 7, ele continua. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a vinda do Senhor. Amém? E ame a vinda do Senhor. Maranata, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque tem reservado para você uma coroa da justiça. A coroa daqueles que foram justificados e que têm tentado ser justo igual Jesus. Tem uma coroa para a gente, irmãos. Continue, né? Continue, persevere. E ame a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor.
Obrigado pela tua palavra que se renova cada manhã. E as tuas misericórdias também não têm fim. Senhor, que o Espírito do Senhor aplique, Senhor, essa palavra aos nossos corações e que nós saiamos daqui motivados a colocar em prática, Senhor. Querendo, Senhor, ser moderado em tudo, ser longânimo, Senhor. Meu Deus, que nós suportemos as lutas e as aflições, que nós façamos a obra do evangelista, Senhor, e cumpramos, meu Pai, o ministério que o Senhor nos deu. Fazemos com toda a dedicação, porque a coroa da justiça nos aguarda. E dizemos hoje, Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Pai, abençoe, Senhor, cada um dos meus amados aqui nessa noite. Que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui, Senhor, no Jardim Munira, mas também com toda a igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana.